E se você já é investidor de fundo imobiliário, você com certeza conhece o famoso rival do HGLG11, que é o XPLG11, tá? Muitas pessoas já conhecem ele, é um fundo simplesmente bilionário, tá? E muitas pessoas me perguntam sobre ele. Então, hoje nós vamos estar dando uma olhada sobre o XPLG11, como que anda o seu preço, como que ele ganha dinheiro. Eu já vou dando logo uma palhinha, tá? Se você ficar no final do vídeo, você vai ganhar um bônus de informação sobre o XPLG11, porque eu não vejo ninguém falando sobre esses bônus que os fundos imobiliários pagam no final do semestre. Então, se você já conhece um pouquinho sobre fundo imobiliário, você já sabe do que eu estou falando. Mas se você não conhece nada, vem comigo nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, que a gente vai conhecer hoje o XPLG11, tá? Vem comigo. É claro que para a gente falar sobre o XPLG11, a gente não pode inventar qualquer dado, tá? A gente não pode simplesmente brotar um número na nossa cabeça e falar. Para isso, a gente vai estar utilizando o site Funder Explorer, tá? Ele, junto com o Status Invest, são as ferramentas mais completas que se tem no mercado hoje. Completas. Não, mas vocês entenderam, né? Mas começando aqui, hoje, a liquidez diária do XPLG11 passa ali da casa dos seus 30 mil negociações diárias, tá? Então o XPLG11 tem uma alta liquidez, tá? Então, a não ser que você tenha alguns bilhões para investir em fundo imobiliário, pode ficar super tranquilo com a liquidez do XPLG11. O seu último rendimento foi de 74 centavos com dividendo yield de 0,69, tá? É um bom dividendo considerando o patamar que o XPLG11 está. A gente vai estar dando uma olhada mais nele ali mais adiante e a gente vai ver que a vacância do XPLG11 vem diminuindo a cada mês. E isso é excelente para o fundo, porque ele consegue ganhar dinheiro ali aproveitar 100% do seu ABL, que seria a sua área bruta locável, tá? Então, quanto menor a vacância de um fundo de laje, é melhor para ele. O patrimônio líquido hoje do XPLG11 passa ali da casa dos seus 3 bilhões, tá? A sua rentabilidade no mês a gente nem vai considerar, tá? E o seu PVP, que seria o seu valor justo, hoje está em 0,86, tá? Por que o PVP do XPLG11 é menor do que o HGLG, já que eles são bastante ali comentados ali quase como irmãos? Muitas pessoas falam isso, tá? Mas eles têm ali uma estratégia diferente que eu vou estar mostrando ali no seu próprio relatório gerencial. Lembrando também que nós estamos passando por momentos difíceis aqui no Brasil, tá? Então, época de eleição tem muita turbulência, tá? Então, quando você pega ali um fundo imobiliário que é um pouco mais arriscado do que um outro que é mais seguro, juntando com essa época de eleição, é normal o seu preço oscilar demais, tá? Tanto que se a gente dá uma olhada aqui no seu preço, tá? Aqui, ó, nos seus últimos 6 meses, ele está subindo sim, tá? Já chegou a custar ali na casa dos seus R$ 95, porém já passou da casa dos seus R$ 110 e hoje está sendo negociado a 98, tá? Então, se a gente for considerar ali o seu PVP, hoje o XPLG11 está com um desconto próximo de 15%, tá? Algumas informações básicas aqui do XPLG11. Como que o XPLG11 se mantém, tá? Então, ele tem um tipo de gestão ativa, porque é um fundo muito grande com diversos imóveis. Então, ele tem um trabalho ali a mais do que um fundo simplesmente passivo. A sua taxa de performance é 20% do que exceder o benchmark de IPCA mais 6. É uma taxa de performance alta, porém é um pouco mais difícil dele conseguir bater essa taxa de performance, tá? Ele não tem taxa de gestão, não tem consultoria, não tem gerenciamento. E a sua taxa de administração é de 0,95% ao ano, tá? Eu sempre falo isso, galera. 0,95 pode parecer pouca coisa quando você olha para um fundo ali pequeno que está começando. Nesses casos aqui que o fundo é bilionário, esse 0,95 é muita grana, tá? Então prestem sempre bastante atenção nisso. Lembrando que o seu segmento primordialmente é no setor de logístico, porém ele também tem FIIs e parte um pouco ali para a parte de especulação com seus imóveis, tá? A gente vai estar dando uma olhada ali no seu relatório gerencial que vai falar sobre o Cajamar, tá? Que vocês vão entender.
É claro que nos últimos 12 meses o XPLG11 teve um rendimento ali considerando maior do que o do HGLG11, tá? Se a gente não considerar os rendimentos ali que foram anormais, que o HGLG11 teve um rendimento ali que não foi normal, que foi por conta da venda de um imóvel. O XPLG11 tem um excelente rendimento de 8,36, que na minha opinião é muito bom, e desde o seu IPO lá no ano de 2018 conseguiu já um retorno de 33%. Muita gente vai estar falando assim, nossa, Gabriel, mas apenas 33%? Lembre-se, você ganha um pouco menos com o dividendo yield de fundo de laje, porém o seu valor patrimonial a longo prazo ele se valoriza. Lembra que o seu tio do terreno sempre fala assim para você? Compre terreno que terra você nunca perde dinheiro. Com fundo imobiliário é a mesma coisa. Tanto que se a gente for dando uma olhada aqui no seu valor patrimonial do XPLG11, a gente consegue ver que lá no ano de 2018 ele nasceu ali a R$ 94,00 o seu valor patrimonial e hoje está ali próximo de 114, tá? Um pouquinho mais de 114. Então, se você tivesse as cotas dele desde o começo, você teria ganhado todo esse dividendo yield mais a sua valorização do seu valor patrimonial, tá? Então, isso que é bastante importante. Aqui no site da Funder Explorer tem uma simulação bem bacana que eu sempre gosto de trazer, fazendo uma simulação bem rápida de se você tivesse aplicado R$ 50 mil tanto no XPLG11 como na poupança, qual seria o seu rendimento? E o XPLG11 daria de 10-0 na poupança, tá? Só para vocês terem uma ideia, se você tivesse aplicado nos dois igualmente, você teria um retorno ali de quase R$ 9.000 a menos na poupança, tá? Então, poupança é simplesmente o pior rendimento possível. E se você gosta de porcentagem, o XPLG11 rendeu mais de 1000% do que em comparação com a poupança, tá? Agora, o XPLG11 tem 13 ativos em 6 estados diferentes, tá? Lembrando que a sua maior parte é aqui na parte da região do Sudeste, tá? Aqui próximo do estado de São Paulo, ali, mais parte para Minas e também tem Pernambuco, tá? Mas a sua maior parte está na região de São Paulo. E vamos abrir aqui o seu relatório gerencial. Você ficou até nesse momento do vídeo, eu entendo que 99% das pessoas já vão ter saído desse vídeo, tá? Só que esse momento é um momento muito importante, então se você ficou nesse vídeo até agora, já comenta aqui para mim saber se você ficou até o final e você pegou essa informação, tá? Porque isso daqui é uma mensagem subliminar que as pessoas esquecem de estar analisando isso daqui e que eu vou entregar para vocês de mão beijada. Então, esse daqui, olha, é o resultado financeiro do XPLG11, tá? Então, se a gente pegar no mês de junho, ele teve um resultado de 0,56 e distribuiu 0,7. Em julho, teve um resultado de 0,70 e distribuiu 0,72. Agora, a partir do mês de agosto para frente, ele teve um resultado superavitário. O que isso significa? Ele teve um resultado por cota de 74 centavos, porém ele distribuiu apenas 72 centavos. No mês de setembro, ele teve um resultado de 91 centavos por cota e distribuiu apenas 74 centavos por cota. E no mês de outubro, ele teve 81 centavos por cota e distribuiu apenas 0,74 centavos por cota. Gabriel, não estou entendendo esses números que você está falando. Ele basicamente não está distribuindo 100% do seu valor que ele está conseguindo ganhar com os seus aluguéis ali, tá? Então, o que isso significa? Por lei, os fundos são obrigados a distribuir 95% do seu lucro no final do semestre. Então, quando completar 6 meses ali do XPLG, ele vai acabar provavelmente pagando uma bolada de dividendo, tá? Então, você pode acabar esperando ali próximo de R$ 1, um e pouquinho por cota do XPLG11. Então, se você já tem cota do XPLG11, você provavelmente vai acabar pegando essa bolada. Lembrando que isso não é certeza, porque a gente só tem certeza quando sai do seu relatório gerencial, legal? Porém, é o que tudo indica, a não ser que a gestão venha fazendo outro trabalho de comprar um outro imóvel, tá? O que eu acho
pouco provável, porém pode ser também possível isso. E aqui também tem um gráfico super bacana no próprio relatório gerencial do XPLG11, que ele compara o seu valor de cota no mercado, que estaria próximo ali dos seus R$ 108, considerando que esse relatório está um pouco atualizado, porque ainda não saiu o relatório gerencial do mês de novembro, tá? Porque ainda novembro não acabou. Porém, se você tivesse o valor de mercado de cota mais os seus rendimentos, você teria um retorno maior do que o IFIX e maior do que somente tivesse as cotas ali, tá? Então é sempre muito importante você estar reinvestindo os seus dividendos para que você consiga ali acumular o mais rápido possível a sua bola de neve do bem, tá? Para que você ganhe mais dinheiro. E aqui também tem uma coisa super importante, que é o portfólio do XPLG11. Então, ele tem 7% em cotas de FIIs e a 91%, a grande maioria deles, é da onde que vem o dinheiro mesmo do XPLG, está em imóveis, tá? Então, ele não tem ali outras fontes de renda diversificada, tá? O XPLG é focado no setor logístico e em imóveis, tá? Então, isso é bastante importante. O seu portfólio é bem diversificado, tá? Então ele tem a parte ali de via varejo ali como seu locatário, tem a Leroy Merlin, tem o GPA, tem Renner, Mobile, B2W. Então ele tem uma grande gama ali de clientes nos seus imóveis, tá? Então isso acaba trazendo uma segurança um pouco maior. Aqui no seu setor de atuação, a maior parte da sua porcentagem da receita imobiliária vem do comércio varejista e depois vem especulativo. Esse especulativo é pouco comentado, mas o que é esse especulativo do XPLG11? São imóveis que eles criam do zero, sem um cliente já pré-selecionado. Então ele vai estar criando o imóvel e depois vai estar buscando um cliente. Isso tem um pouco de risco, então por isso que são imóveis especulativos. Porém, com esses imóveis especulativos, eles podem conseguir ali uma boa promoção em um terreno, conseguir desenvolver bem esse trabalho para que consiga um lucro adicional para os cotistas. É claro que tudo isso tem um pouco de risco a mais. Porém, se você confia na gestão e já olhou para os resultados passados, você pode acabar gostando muito do XPLG11. Então, quando a gente olha para a cota do XPLG11 e vê que ela oscila bem mais do que o HGLG11, por que isso acontece? O HGLG11 não tem essa pegada de imóveis especulativos, tá? No caso do XPLG11, tem. Então, ele tem a possibilidade de pagar um dividendo um pouco a mais, porém ele também tem um risco a mais, tá? Então, isso é bastante importante. Lembrando que a sua maior parte da sua correção dos contratos é IPCA e IGPM, tá? E a maior parte dos seus vencimentos dos seus contratos está para o ano de 2025 mais. Então ele é um imóvel, é um fundo imobiliário ali já bem consolidado, que é relativamente high grade, tá? Mais seguro, mesmo ele tendo essa parte de imóvel especulativo. Então é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. É claro que ele não é uma análise super profunda, porque não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, mas mesmo assim, comenta aqui pra gente se você tem o XPLG11 na sua carteira ou não. Eu tenho na minha carteira aqui no canal, então se você quer acompanhar eu investindo meu dinheiro, é só você se inscrever, hein? Valeu e até a próxima.